mulherada, estamos no nosso 25º dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Já estou aqui com as minhas anotações e hoje a nossa leitura gira em torno das páginas 259 até a 378. Eu vou tentar ser breve, tá? Para não ficar fazendo um vídeo muito longo aqui para vocês. Nós vamos terminar o capítulo 10. E a ideia que ela traz aqui é o resgate dessa mulher criativa que muitas vezes a gente perde porque a gente quer servir aos outros, ou nós não estamos tão firmes e tão convictas quanto a qualidade do nosso trabalho. Enfim, algumas situações nos fazem abdicar dessa mulher criativa que há em nós. E o que ela tenta trazer nessas páginas é o resgate dessa mulher criativa. O conto foi o conto da Chorona, né, que eu já até relatei aqui nos vídeos anteriores. E ela vem então analisando aqui o que representa cada coisa neste conto e como a gente pode então interagir novamente com essa mulher criativa que há em nós. O tópico de hoje trata do tema Reassumindo o Rio, né? Ou seja, dominar novamente esse rio que não mais está poluído, ter convicção de que somos criativas e que o que fazemos são bons trabalhos, tá? Ela começa falando da natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens, uma atrás da outra na seguinte ordem: criação, crescimento, poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. E essa é a ideia, né? O que acontece? Esse processo cíclico de vida, morte e vida acontece inclusive no processo criativo. Ela vai dizer que há momentos em que nós passamos por um processo de bloqueio da criatividade, é normal. Só que passar por esse processo de bloqueio é entender também que vai ressurgir aí outras coisas que estão no âmbito da criatividade. O que não é saudável é a gente só ficar no momento de não criação, de não estar conectada com a criatividade. Isso não é saudável, tá? Agora, quando é um processo cíclico que passa por mudanças, tudo bem, não tem problema. A gente vai conseguir, como a fênix, ressurgir das cinzas e recriar uma nova coisa, ou criar algo novo mesmo, né? Novamente, ela fala dessas contaminações que perturbam o rio, quando a gente não aceita elogios, por exemplo. Então, isso tudo nos faz perceber que de alguma forma nós estamos com o nosso rio poluído, que nós não estamos conectadas realmente com o nosso processo criativo e não aceitamos que nós somos boas muitas vezes e que nós podemos fazer e construir coisas. E aí ela passa algumas ações para que a gente limpe o rio e consequentemente a gente se ligue a essa mulher criativa, que seria: seja sensível, e ser sensível então de alguma forma é limpar esse rio, tá? Para criar é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Tá? Então, se conectar com essa sensibilidade de olhar o mundo, ver todas as possibilidades, escolher entre uma dessas possibilidades, é estar limpando o rio, tá? O próximo passo é seja selvagem. E ser selvagem é limpar o rio. Em que sentido, né? No sentido de que o rio, ele não começou poluído, tá? Isso é a nossa responsabilidade. O rio não fica seco, nós o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vinda de qualquer coisa, a princípio sem censurar nada. Essa é a vida criativa, ela é composta do paradoxo divino.
Isso é interessante, seja selvagem, seja livre, deixe com que as ideias fluam, não fique ali julgando, isso daí não é muito bom, isso não vai dar certo. Não, só pegue e faça, sabe? E essa é, inclusive, a próxima atitude que a gente tem que ter, comece. E assim, o rio poluído vai ser limpado, né? Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, diga-lhe que comece já, diz ela. E se você fracassar, e daí? Começa de novo, sabe? Eu acho isso fantástico. A coragem não é fazer sem medo, é fazer inclusive se houver medo. Isso é ser corajoso. Mesmo com medo, você vai lá e faz, tá? O próximo passo é proteger o seu tempo. E assim você vai eliminando os poluentes que há aí nesse rio. O que ela quer dizer com proteger o seu tempo? Ter um tempo apropriado para se dedicar àquela atividade que você considera como sua atividade criativa. Não deixar com que os afazeres de casa ou seu relacionamento, de alguma forma, minem esse momento que é seu, sabe? Outro passo que ela diz aqui, fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada impeça de exercitar o ânimos, continuando nossas iniciativas que tecem alma e criam asas, nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos, quer nos sintamos fortes, quer não, quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cacto, onde quer que estejamos criando. E eu, quando estava lendo esse trecho, eu lembrei de um processo que eu passei no mestrado. Eu estava num processo de escrita bloqueado. E eu não conseguia escrever de jeito nenhum. E eu reclamava pra todo mundo, não consigo escrever, nada que eu escrevo tá bom, né? Eu tava nesses processos aqui de autossabotagem. Chegou um momento que eu falei, não, eu vou sentar na frente do computador todos os dias, 3 horas, e nem que seja ficar olhando pra tela do computador, eu vou ficar ali. E aí eu desligava o celular, eu saía de todos os e-mails e ficava ali 3 horas sentada. Com o tempo, eu comecei a escrever, sabe? Então, assim, me lembrei muito desse processo que eu passei no mestrado quando estava lendo esses passo a passos aqui. E ela diz, amo a minha vida criativa mais do que amo cooperar com a minha própria opressão. Ou seja, eu amo mais criar do que dar ouvidos à minha sabotadora. Foi isso o processo do mestrado, sabe? E hoje, quando eu leio a minha dissertação, eu fico feliz com o que eu produzi. Na época, eu ficava me julgando. Não é tão bom, não é tão legal, nossa, ninguém vai gostar. Mas enfim, foi o meu filho criativo naquele momento, sabe? Eu dei vida, né, eu dei luz àquela ideia. E hoje eu me sinto orgulhosa dela. Claro que tem coisas ali que eu modificaria hoje. Mas, pro momento, o que eu sabia foi o suficiente, sabe? Agora eu não fico mais julgando o que tá ali, que já passou, né? E aí ela vem nos dizer que a gente precisa ter esse momento de sentar pra fazer a coisa. E são horas por dia, não é de mês em mês, de ano em ano, né? Na página 361 ela fala isso. É uma enorme crueldade regá-los apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. E eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias, tá? Então tenha um tempo para a sua atividade diária, tá? Proteja a sua vida criativa. Se você quiser evitar aquela fome da alma que ela já falou na história dos sapatinhos vermelhos, a gente tem que praticar nossas atividades todos os dias, tá? E aí a gente não pode permitir com que algum homem, alguma mulher, um amigo, um parceiro, a religião ou qualquer outra coisa nos force a passar fome, ou seja, nos force a desconectar dessa atividade. Ela diz, se necessário, arreganhe os dentes, tá? Ela também nos fala de forjar seu verdadeiro trabalho, e aí a ideia, então, é que a gente atinja um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal, ou seja, entre as nossas atividades que não são necessárias para que a gente sobreviva e a nossa atividade criativa que nos faz ter ânimo para viver, a gente tem que encontrar ali um equilíbrio. Depois ela diz, ofereça alimentos para a vida criativa. E esses alimentos da vida criativa para a mulher selvagem são o quê? Tá? Ela diz que são tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles, eles mantêm o rio limpo. Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr.
a produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução, que é normal, tá? O momento de redução. Com o rio limpo, nós podemos então devolver os seus bebês aí, a mulher chorona, ou seja, a gente pode viver a nossa vida como desejamos e como nos for conveniente. Ali, ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhes seus reflexos na água limpíssima. E ela entra então no tópico a concentração e o moinho da fantasia. Porque muitas mulheres, elas, como consequência aí do que a gente já falou, sentem falta de alimento e da falta de concentração. E ela vai inserir um outro mito, um outro conto para explicar isso, que é a menininha dos fósforos. Como sempre, existem várias perspectivas, vários tipos, vários modos de se contar esse mito, mas ela traz aqui o que mais reflete aí nas palavras dela essa espinha dorsal do arquétipo da mulher, tá? Qual que era a ideia da menininha dos fósforos? Era uma menininha, ela não tinha nem pai nem mãe, ela morava na floresta, numa floresta negra, que ela diz aqui, e ela vendia fósforo para comprar pão, tá? Cada fósforo valia meio penny e ela vendia na rua por um penny inteiro. E essa era a atividade dela para que ela conseguisse se alimentar. Só que chegou um momento no inverno que ela tentava vender e não conseguia, tá? Chegou a noite, um vento muito frio, e para ela sobreviver ela começa a acender o fósforo, mas ela não tem nenhum graveto, nenhuma árvore ali, nada que possa colocar fogo para que o fogo se torne permanente. Então ela vai acendendo um fósforo atrás do outro enquanto eles se apagam. E nesse processo de apagar, ela vem revivendo, ela vem criando na cabeça dela um mundo diferente. Então ela acendia um fósforo, ela se sentia mais quente dentro de uma casa com uma lareira, e aí esse fósforo apagava, e aí ela sentia novamente todo o frio, começava a bater a boca e tudo mais. Acendia outro fósforo, ela via uma árvore de Natal maravilhosa com um monte de comida. Quando ela vai pegar a comida, o fósforo se apaga e ela novamente se vê num processo ali do frio, na neve. E aí ela acende outro fósforo e vê a avó, e ela fica maravilhada com a avó que veio ver ela. E aí ela começa a acender um fósforo atrás do outro pra se conectar novamente com a avó e pra não morrer de frio, até que a avó vem e leva ela embora. E no outro dia de manhã encontram essa menininha morta. De forma bem geral, tá? É isso, eu vou deixar pra que vocês leiam e aprofundem aí no conto. Mas a ideia é que você tá afuguentando a fantasia criativa, tá? E ela vem dizer algo muito importante, que a gente percebeu que ninguém se importava com essa criança quando ela vendia os fósforos. E ela quer nos dizer o seguinte: se você vive em ambientes que as pessoas não dão a mínima pra você, saia daí, tá? Saia daí, procure outro lugar pra você conseguir produzir os seus objetos criativos e revelar a sua criatividade para o mundo, tá? A ideia é estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiam e elogiam nossa criatividade, porque isso é essencial para a corrente dessa vida criativa. Do contrário, nós vamos acabar congeladas, e isso é assustador. Porque todo mundo deveria ter o direito a um coro de elogios e não pessoas apontando os dedos e te julgando. Se você tá nesse ambiente, saia desse ambiente, tá? Para que a gente evite, então, o destino da menininha do fósforo, nós precisamos dar alguns passos, tá? Nós precisamos, de alguma forma, buscar um calor que faça viver essa vida criativa em nós, que coloque em brasas essa vida criativa, tá? A menininha não está nesse ambiente que propicia um movimento de calor, né? Pelo contrário, ela está num movimento em que a face fica cada vez mais fria, cada vez mais congelada, então ela vai perdendo esse processo criativo, tá? Outra coisa é que a gente precisa restaurar a autoestima e o amor próprio. Temos que descobrir que nós temos um lugar no mundo e que nós podemos ser criativas, e que mesmo que nos digam ao contrário, não é esse movimento
que a gente deve fazer. A gente deve sempre entender que nós somos muito mais do que nos dizem, tá? E aí é isso, busque amigos que amam o seu processo criativo, que te coloquem pra cima, que até te cuidam com carinho, tá? E ela faz uma diferença entre consolo, de cuidado e carinho. O consolo é aquela pessoa que tá vendo que tá dando tudo errado, vai lá e te consola, dá tapinha ali nas suas costas. Já o amigo que cuida de você com carinho é aquele amigo que vai colocar pra cima, que vai te orientar a colher os seus frutos. Ela dá o exemplo aqui de uma planta. Se você cuida da planta, se você coloca ela no armário escuro e você diz palavras tranquilizadoras pra ela, isso é consolo. Né? Ela tá morrendo ali no lugar escuro porque ela precisa de luz, mas você tá ali consolando ela, dizendo palavras bonitas. Agora, se você tira a planta do armário e põe ela no sol, dá a água pra ela e começa a conversar com ela, isso é cuidado, isso é carinho, tá? Então busque por pessoas que cuidem de você, que te dão carinho, não pessoas que te consolam, tá? E pare também de criar fantasias consoladoras, né? Tipo assim, quem sabe um dia eu faço isso, no dia que eu tiver tempo, aquela pessoa vai mudar e aí eu vou ter tempo de fazer as coisas que eu quero. Não, isso é fantasias consoladoras, pare de criar fantasias consoladoras, ok? E aí entramos na renovação do fogo criativo. Eu pulei algumas coisas, eu vou deixar que vocês construam essas análises aí, e se surgir alguma dúvida, coloque aqui nos comentários pra gente dialogar. Mas na renovação do fogo criativo, a ideia é que a gente tenha tempo para fazer o que consideramos relevante, tá? E mais que isso, a gente tem que embalar as ideias, a gente tem que pensar muito bem sobre o que a gente quer, para que então a gente possa agir no mundo. E ela até conta a história dos 3 cabelos de ouro. Essa história dos 3 cabelos de ouro vem pra nos fazer recuperar o rumo perdido, porque a gente tá de alguma forma perdido quando a gente não mais tem esse processo criativo. E a ideia dessa história dos 3 cabelos de ouro é resgatar esse rumo, é saber que orientação seguir, que voz seguir, o que fazer, né? A história do cabelo de ouro é que existia um velhinho e esse velhinho tá tentando voltar pra casa com uma vela, e essa vela vai se apagando, e ele era corcunda, e ele já tá cansado, e ele tá caminhando, sempre caminhando, até o momento, à noite, uma noite escura, até o momento em que ele já tá tão cansado, mas ele visualiza uma casa, e ele vai andando até essa casa. Na hora que ele chega na porta da casa, a vela se apaga e ele cai dentro da sala da mulher, né? E é uma mulher forte, uma mulher gorda, e essa mulher pega esse velhinho que já tá todo desnutrido, que já tá todo cansado, e começa a embalar ele ali na tua cadeira, dizendo calma, calma, tudo vai dar certo, calma, calma, tudo vai dar certo. E começa a se nutrir esse homem. Já pela manhã já não é um homem velho, doente mais, que tá se definhando, pelo contrário, já é um jovem, e ela continua embalando ele, tá? E até que ela percebe que é uma criança ali. E ele se levanta, ela arranca 3 cabelos dele e joga no chão. E o cabelo faz um barulho, porque o cabelo é um ouro, depois se torna ouro. E ele sai pela porta e então vira uma luz brilhante do sol da manhã. Ela vai analisar o que isso quer dizer, tá? Ela já começa dizendo que a noite significa esse inconsciente. Nessa história, a noite é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas, em algum sentido importante. Perder o rumo aí vai significar a perda de energia, né? Ele tá ficando cada vez mais fraco, ele tá relutando, ele tá, assim, se definhando ali, e ele tenta correr pra fazer o que deve fazer, que é chegar em algum lugar. Só que o que ela percebe é que, como na história, a gente tem que sentar e balançar. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que sair correndo procurando o nosso destino. A ideia é sentar e balançar. A paciência, a paz e o balanço renovaram as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem considera uma necessidade, ou seja, sentar e pensar sobre o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer é fundamental. Não sair por aí fazendo qualquer coisa, achando que a gente descobriu o que é o nosso lado criativo. Não, o parar para pensar é importante, o parar para refletir é importante, tá?
E ela vem, então, analisando isso tudo, tentando dizer que a gente tem que buscar por esse conhecimento do que é melhor para nós, e aí não é sair fazendo qualquer coisa, mas parar para pensar, embalar a ideia para que ela então se fortifique, para que ela cresça, tá? O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino de certo modo mais leve, faz com que ele brilhe ainda mais. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Ou seja, o processo de jogar os 3 cabelos fora é concentrar-se numa ideia e jogar aquelas que não mais são interessantes fora, tá? A gente precisa fazer essa reciclagem, digamos assim. A velha no conto de fadas dos 3 cabelos de ouro nos ensina, na verdade volta a nos ensinar como é que se faz, tá? E ela finaliza o capítulo dizendo o seguinte: é isso que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir com o tato, com o olfato, com o gosto, ou seja, usando todos os instintos. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e embale, mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. E novamente eu trago o exemplo aí da minha dissertação de mestrado. O que eu fiz? Eu parei, sentei e fiquei olhando simplesmente para o computador até que as coisas se solidificassem. Eu já tinha estudado, claramente, né? Mas é o parar para pensar e colocar no papel. E na hora que eu coloquei no papel, algumas coisas foram descartadas, algumas ideias não mais faziam sentido, tá? Então é isso, assim. As impressões que eu tenho pra hoje. Eu fico esperando aí o comentário de vocês. Quero saber quais foram as dificuldades da leitura, o que não faz sentido, o que fez muito sentido pra vocês, tá? Amanhã eu tô de volta e a gente começa o capítulo 11. Tchau, tchau!